As manchetes dos jornais e noticiários de rádio e televisão brindam-nos todos os dias com notícias belíssimas. Real chega a deflação este mês. Inflação deve chegar a zero. Será que isso é verdade mesmo? Será que está havendo mesmo estabilização? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico, foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo. O câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da passeata a Brasília? Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, que é podre, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Pagando-se juros de 2,5% ao mês sobre 80 bilhões, bilhões de dólares. Chega-se à cifra espantosa de 2 bilhões de dólares ao mês. São cerca de 65 milhões de dólares por dia. São quase 3 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos.
Se o senhor ganha R$ 300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em 1 hora de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida mobiliária era, em março de 94, 50 bilhões e meio de dólares. Em julho de 94, 59 bilhões e meio de dólares. Em julho de 95, com o ano do maquiavélico Plano Real, já era de 82,2 bilhões de dólares. Agora eu pergunto, do que adiantou vender as estatais? Vender a Excelsa do Espírito Santo por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Lembre-se, senhor telespectador, só juros. Querem vender também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Querem vendê-la por 7 bilhões de dólares, o que dá para pagar 3 meses de juros. Veja, senhor telespectador, somente juros. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só aumentando. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa podre não diz. Até quando a agricultura vai aguentar? E a próxima safra já será menor. Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são cerca de 10 milhões de desempregados. Segundo o levantamento realizado em várias fontes pelo ilustre professor Marcos Coimbra, conselheiro e perito de economia da Escola Superior de Guerra e membro do nosso partido. E o senhor comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que sempre ganhou apenas para comer, comendo mal.
O senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro, que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar com certeza. Não dá para dizer em que momento isso vai ocorrer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa. Vejam os senhores a que nível absurdo chegaram os títulos protestados, as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa, que é podre. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando nossa terra para o abismo. Desumano porque, à semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. Meu nome é Ernest. Vamos tentar ser bem sintéticos, vamos tentar usar a capacidade de síntese. O plano que aí está não é econômico, com todo respeito ao jornalista que é um economista conhecido. O plano que aí está é político, ele visa a eleição, não conseguirá, evidente, mas visa a eleição de Sua Excelência o ex-ministro. Por que ele vai falhar? Admitindo que tudo desse certo, tudo, ou seja, que não existisse inflação em real, e ela vai haver, já se prevê 3 a 5, 5 a 7, né? Se tudo desse certo como eles preveem, já existe um hiato gigantesco entre preços e salários. Porque ficou tudo solto no que concerne a preços. O senhor se recorda, os preços ficaram soltos na primeira etapa, foi todo mundo avisado, olha, vai aumentando, depois veio a RV, vai aumentando, todo foi aumentando, aumentos absurdos, de 100%, de mais de 100% em remédios, e então, mesmo que desse certo, que Sua Excelência fosse eleito, que isso é o que a gente chama de dar certo, haveria um hiato enorme, o poder aquisitivo está o menor possível do povo, e é natural que logo depois não haja receita, também com a desvalorização artificial que eles vão fazer, vão fazer câmbio fixo, vão manter o dólar, né? E esse dólar vai ficando artificialmente baixo, né? Para dizer que o dólar é igual ao real, é o que está sendo dito aí, né? Então o que é que vai ocorrer? Vão queimar reservas. Se, vamos pintar o cenário, se, na última hipótese, isso dá certo, quer dizer, isso dá certo, falando politicamente, Sua Excelência ser eleito, ele diria, não há recursos, nós temos que agora ter recursos, obter, vamos privatizar, vamos vender tudo que o Brasil tem. Haveria, se Deus quiser não haverá, haveria uma privatização selvagem. Privatizar-se-ia até o ar atmosférico que nós respiramos. Esse é o panorama negro que se descortinaria se Sua Excelência fosse o presidente. Agora, não vai dar certo, nem politicamente, e economicamente isso é um fiasco. É um fiasco. Porque que plano econômico é esse que não visa a uma distribuição de renda? Que plano econômico é esse que põe lá embaixo o poder de compra e permite que oligopólios, monopólios continuem do mesmo jeito, fazendo o que querem? Isso é uma farsa. Qual era a taxa de juros no início do Plano Real, você se lembra? Ela, na desvalorização, ela chegou a 45%. Isso é estabilidade? Uma taxa de juros de 45%? Então, eu discordo dessa... Na verdade, houve um fim da inflação, entre aspas, para os salários, para diversos preços. Por quê? Para entrar o interesse internacional aqui, vender os produtos importados aqui, as indústrias brasileiras tinham que quebrar. Indústrias brasileiras quebraram por inanição.
devido à alta taxa de juros, o dólar muito barato, os produtos estrangeiros chegavam aqui a preços ridículos. E depois, aquela desqualificação do empresariado brasileiro, de que não eram competentes, não eram competitivos e tudo aquilo. Não, a situação era totalmente diferente. Então, nós temos que fazer uma análise mais aprofundada do que significou o Plano Real. E principalmente a longo prazo. Ele foi bom para quê? Nós temos um gráfico que mostra que, a partir do Plano Real, os gastos com educação permaneceram praticamente, aumentaram pouquíssimo. Os gastos com saúde aumentaram pouquíssimo. Os gastos com pessoal, que normalmente servidores públicos são considerados bodes expiatórios, subiu um pouco. Os gastos com a dívida explodiram. Apesar do Plano Real ter proibido a atualização monetária, a medida provisória do Plano Real diz, inclusive, que seriam nulos quaisquer contratos que tivessem previsão para indexação. A dívida nunca deixou de ter atualização monetária mensal, automática, cumulativa no Brasil. Então, é por isso que a dívida brasileira explodiu e por isso que a gente quer uma auditoria dessa dívida, porque isso é um crescimento artificial, ilegal e torna o nosso país, sétimo país mais rico do mundo, um dos mais injustos. Só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós precisamos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites. Eu não trouxe, mas não é difícil. Já é reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. Nióbio, óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato à presidência da República que falou nisso, não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro, nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós precisamos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. O modelo produtivo do Brasil é extremamente retrógrado. É fundamental para que se possa fazer distribuição de renda que o Estado atue onde pode e deve atuar. Quando eu olho para um produto, qualquer que seja, o preço dele depende de um conjunto de parcelas. Nessas parcelas são incluídos os salários, o lucro do empresário, os aluguéis, os tributos, as taxas de juros e outros fatores. O Estado tem o direito e o dever de intervir em dois desses elementos, que são a taxa de juros e a tributação. No Brasil, nós vivemos com esses dois elementos no pico, lá em cima. A tributação é absurda. Quando qualquer pessoa compra 1 quilo de feijão, mais da metade do preço, um montante que é superior à metade, corresponde a impostos. Por outro lado, as taxas de juros nossas são extorsivas, juros reais. Haja vista o que ocorreu agora na implantação desse plano e ninguém comenta. Não sei se por ignorância ou por alguma razão específica. Quando o plano foi implantado, chamado Plano Real, a taxa de juros foi de 8% ao mês, o que representou um desvio de verba do setor produtivo, de todos os que produzem para especulação. 8% sobre 57 bilhões de dólares, valor da dívida ativa, isso deu mais de 4 bilhões de dólares em um mês. Só se pode pensar em distribuição de renda, quer dizer, acabar com a miséria, primeiro, se mudar o modelo produtivo. Se mexer nessa maneira de fazer preços, enquanto não se mexer nisso, qualquer plano é fadado ao insucesso. É evidente que, atuando nesses fatores, o Estado pode fazê-lo, poder-se-á imediatamente investir em produção. Aumentando a produção, aí sim a inflação cai. Mas não cai artificialmente por 1, 2 meses até a eleição, mas cai depois. Cai consideravelmente. Caindo a inflação, aí sim,
o empresário pode produzir mais. Ele ganha menos, o markup diminui, quer dizer, a taxa de lucro dele, o que ele ganha no produto, mas ele vende mais. Aí o mercado se aquece, e aí sim pode-se pensar em distribuição de renda, com investimento no campo, lá na agricultura, com investimento na indústria, ou seja, criando riqueza de fato. E o que é riqueza de fato? Não é papel. Riqueza de fato não é papel pintado, não é dólar. Riqueza de fato é indústria, é agricultura, é inteligência, é trabalho. Isso é que é. Esse que deve ser o modelo para ver distribuição de renda. Muito obrigado.